Agora eu vou entrar num outro ponto, general, a respeito da relação do senhor com o delegado Ramagem aqui. Porque no outro texto da denúncia, a PGR aponta que o senhor e o ex-diretor-geral da ABIN teriam utilizado a ABIN para algum tipo de fim escuso. Isso ocorreu? De maneira nenhuma. Isso era absolutamente vedado, até pela natureza dos servidores da ABIN. Tá. O senhor tinha conhecimento, porventura, se o delegado Ramagem tinha reuniões com o presidente sem a sua presença? Tinha. O doutor Ramagem, ele era o diretor da ABIN, né? E ele poderia, lógico, comparecer ao gabinete presidencial para conversar com o presidente sem eu saber, porque isso não era obrigação dele me informar. Há um certo desconhecimento sobre a subordinação, a maneira de atuar da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional. A ABIN não é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional. Ela tem ligação com o gabinete, mas ela não é subordinada. Eu não posso dar ordens à ABIN. Aliás, são cerca de 40 órgãos que formam o Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu às vezes não recebo informação durante 6 meses, né? Que cada agência tem liberdade de agir dentro do seu escopo de atuação. Não. E, principalmente, a ABIN tem coisas que o diretor da ABIN é chamado ou toma a iniciativa de tratar com o presidente. Perfeito. O senhor achava isso normal, essa história dele falar diretamente com o presidente? Não, absolutamente normal. Isso faz parte da história da maioria das entidades que lidam com inteligência no mundo. Perfeito. General, agora a gente vai entrar num outro ponto, só para deixar claro que se levanta muito essa questão, mas a gente vai elucidar que seria essa transição do governo Bolsonaro para o novo governo Lula, né? O senhor participou dessa transição do GSI do governo Bolsonaro para o governo Lula? Sim, eu participei porque era missão praticamente, era impossível de não participar. Participei e procurei conduzir essa transição da melhor maneira possível. Perfeito. O general G. Dias, que seria em tese o novo ministro do GSI, ele chegou a entrar em contato diretamente com o senhor para iniciar essa transição? Está completamente nervoso. Ele demorou um pouco a ser indicado para ser o chefe do GSI, né? O ministro-chefe do GSI. E quando eu soube da indicação, fiz questão de trocar ideias com ele. Eu já conhecia o general G. Dias e numa ligação que por acaso estava acontecendo entre o coronel Morales e o coronel G. Dias, eu percebi que era ele, perguntei ao Morales, vem cá, é o general G. Dias, eu quero falar com ele. E aí falei com ele e abri as portas do GSI para ele. Pudesse trocar quem ele quisesse, se podia ir lá para conhecer o GSI. Eu tinha o meu auxiliar imediato, que era o general Penteado, e ele estava à disposição, tinha o brigadeiro Osmar. Então, eles resolveram fazer palestras para o general Gonçalves Dias. E uma delas até compareceu então, ele era encarregado dessas atividades durante essa transição, que era o doutor Mercadante. Então, o GSI foi totalmente franqueado ao novo chefe do GSI. Perfeito. Então, o senhor citou 2 nomes aqui, do general Penteado e brigadeiro Osmar Olsen. Eles seriam, porventura, os encarregados desse processo de transição? Sim, um porque era o meu substituto direto e o outro porque era o substituto direto do Penteado. Então, eu achei importante que eles se envolvessem com isso, porque a vontade do G. Dias eu não conhecia, e se ele desejasse continuar com esses 2 servidores do GSI, seria muito importante que esse conhecimento fosse travado antes de qualquer coisa. Perfeito. Então, nesse mesmo sentido, houve algum tipo de resistência ou mesmo de obstacularização, vamos assim dizer, do senhor para essa passagem, transição do GSI? Não, de jeito nenhum. Eu até procurei fazer da melhor maneira possível, porque eu sabia o quanto era complicado o GSI. As missões do GSI não são missões fáceis, e eu achava importante que o futuro chefe do GSI tomasse conhecimento dessas dificuldades. Perfeito. O GSI chegou a participar da posse do novo presidente? Sim, isso é uma coisa interessante, porque
Tem gente que pensa que o GSI é o responsável pela posse. Não, essa responsabilidade ela é dividida, até territorialmente. Enquanto o novo presidente está se deslocando, não tem intervenção do GSI, é a Polícia Federal que trata do assunto. A partir do momento que o novo presidente chega ao Palácio, Heleno era assistente do Silvio Frota, tenta dar o golpe dentro do golpe. Sim. Recebido pelo general já Kaiser. Pelo GSI e a partir daí é o GSI, né, que faz acontecer a posse presidencial. Aí, então é uma mudança. Agora está falando uma boa aí, passeio no quem parque, faz a segurança do presidente. Então esse primeiro deslocamento, tudo que o presidente faz é da Polícia Federal. E a partir do momento que entra no Palácio, aí é do GSI. Então o GSI participa da posse do novo presidente, da organização e da coordenação. Tá. Sim. O senhor sabe nos informar que dia que o senhor saiu oficialmente do GSI? Foi publicada a minha exoneração no dia 1º de janeiro. E eu já estava afastado em termo, porque à meia-noite do dia 31 de janeiro, eu deixei de ser o chefe do GSI. Perfeito. O senhor sabe me informar quais outros membros do GSI que saíram junto com o senhor? Aqueles que eu tinha levado de minha confiança, eles tomaram a iniciativa de pedir a sua exoneração, isso aconteceu, e isso foi substituído com o tempo, né? Eles foram substituídos por homens de confiança, primeiro do general Gonçalves Dias, depois do general que foi designado chefe do GSI. Sim, mas eu posso dizer, então, que aqui já entrando num outro ponto, né? No dia 8 de janeiro de 2023, tanto o senhor quanto as pessoas que ocupavam os cargos de confiança mais próximos do senhor já não estavam mais no GSI? Não, esses de mais proximidade comigo, alguns permaneceram, porque eram muito importantes para caracterizar e ajudar essa transição. Outros já tinham pedido exoneração, porque não eram servidores com tanta importância para o dia a dia do GSI e que haviam já deixado as suas funções por desejo próprio. Perfeito, mas esses que se mantiveram foram com conhecimento e anuência do general G. Dias, que era o novo ministro. Claro. Perfeito. Vamos lá, já que a gente tocou nessa questão do dia 8 de janeiro, onde o senhor estava no dia 8 de janeiro de 2023? Em casa. O senhor sabe nos dizer como que tomou conhecimento dessa situação? Pela televisão. Tá. Vamos lá. Aqui eu vou trabalhar um pouco em cima do que se deu em cima do 8 de janeiro